Oi, sou a doutora Priscila Damo e estamos novamente aqui com a nova convidada, a doutora Juliana Maito, dermatologista, e hoje vamos falar sobre adolescentes. Orientação para vocês pais saberem, tanto na minha área quanto na área da doutora, para os seus adolescentes se tornarem adultos saudáveis e bonitos. Um prazer estar aqui na Renovata. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra a gente orientar, tem muita orientação, né? Sim. Obrigada. É sempre o nosso intuito aqui, como já foram alguns outros vídeos que gravamos, de orientar os seus pais. Eu falo que a educação vem do conhecimento. E com isso, um bate-papo gostoso aqui, a gente consegue levar a vocês terem mais armas e para vocês, inclusive, terem menos gastos financeiros com seus filhos. Vamos lá. A adolescência, ela começa em que idade? 11, 12, menino diferente de menina? O que Esse é um assunto interessante, né? A infância tem cada vez encurtado mais, né, Pri? Sim, A gente tem a puberdade, ela também tem sido um pouco mais precoce, as meninas menstruam um pouco mais cedo, entre 9 a 12 anos, isso já é muito comum, sim, mas acima de 12 já se fala adolescência. sim. E tem até estendido um pouco mais por conta dos comportamentos, então há 20, 24 anos o pessoal abrange um pouco mais a adolescência, um pouco mais longa, né? É incrível, né? Como a gente percebe essa diferença em curto espaço de tempo. Sim, com certeza. De 10, 15 anos para cá, Sim. como modificou tudo. Uma modificação comportamental, emocional, levando também alimentar, hormonal, né? Então, isso é uma grande mudança geracional. E no mundo cheio de informações, é o nosso dever aqui explicar para os pais como você pode passar por essa fase, inclusive com essas mudanças que para nós, como pais, já sentimos diferença de como cuidar agora. Antigamente eu cuidei das minhas filhas de um jeito, você com certeza está cuidando de outro jeito, porque é totalmente estímulos e atenções diferentes e mercados diferentes, vamos dizer assim. Eu, como uma mãe de uma adolescente, é legal eu te levar uma menina ou um menino nessa idade de 12 anos? Perfeito, até antes. Hum, Por conta das informações externas hum, estarem muito mais vinculadas aos atos das crianças, então elas assumem um comportamento de consumo dentro da internet, da rede social, muito mais do que os pais conseguem levar. Né? Então a gente tem que antecipar um pouco o que eles estão consumindo. E eu vejo, Pri, as crianças consumindo muito TikTok. Essa parte do TikTok, eu penso que a gente tem que orientar os pais para evitarem de comprarem produtos que são lançados no mercado sem nenhuma comprovação. Sim, é até perigoso. Hoje a gente sabe que alguns conservantes, como o parabeno, eles têm uma ação de disruptor endócrino. O que que é isso? Quando você consome muito, então você sobrepõe hidratante, maquiagem, produtos para cabelo, com esses conservantes, você pode ter uma mudança, uma antecipação hormonal por acúmulo desses produtos. Então, isso é uma preocupação que a gente, geracionalmente, até com os conhecimentos, a gente vai ter mais. Uhum. Mas como os pais, a gente tem que saber dos produtos que não irritam, dos cuidados, do excesso de produtos, inclusive provocando mais oleosidade, que agora tem uma mudança, né? Então, dos 10 aos 12 anos, você já tem uma mudança hormonal e não é tudo que combina com a pele. A gente percebe muito, óbvio que tem diferença entre meninos e meninas, diferença de crescimento. A gente acompanha muito com radiografia qual é a fase de crescimento que ele está.
para poder a gente intervir de uma maneira melhor. E que a criança não, ou a criança ou adolescente não fique tanto tempo com o aparelho. Porque hoje, da mesma maneira que tem os cremes, tem as coisas do TikTok, que tem que pôr aparelho, que tem que pôr aparelho assim, e as pessoas vão e colocam só por colocar. E aí você causa um mal que você. Hoje, a geração de hoje não é para ter problema de cárie, não é para ter problema periodontal, e no fim ela acaba tendo por tratamentos ortodônticos mal realizados. Então, da mesma maneira que os cremes vão te prejudicar e que você não sabe, pensa que está fazendo uma coisa legal, a mesma coisa são os dentes. Então, você tem que fazer a responsabilidade de uma ortodontia bem realizada. E orientação. Orientação até para não tirar o dente do siso. Porque tem hora que é preferível tirar os dentes dos sisos quando eles estão ainda inclusos, mas são pequenininhos, não têm raízes, do que você ter uma cirurgia mais tarde, com muito mais dificuldade e muito mais dor para o adolescente. Agora, essa parte que a gente linka, eu gosto muito de linkar, que eu falo que nós somos como um todo. Eu vejo um adolescente que vem aqui para mim, faço uma avaliação da ortodontia, e eu percebo como é a parte hormonal dele, eu já oriento a mãe a levar na dermatologista para fazer um acompanhamento, porque esse controle hormonal que ela vai fazer vai me ajudar no meu tratamento. Essa visão do todo, né, da alimentação, então diminuir doce, diminuir alimentos industrializados, ter o cuidado da higiene dental, passar filtro solar, passar o fio dental. Sim, Então, tudo isso é de casa, né? A gente imita os cuidados dos pais. sim. Então, realmente cuidar, informar aos pais, isso é muito interessante. E é interessante que hoje em dia, no mundo de informação, tanta desinformação. Sim, Até é um cuidado que o pessoal tem um comércio muito por trás. é o Tem que ser comércio, realmente cuidado. muito. O adolescente, quando tem um problema de acne, você entra também com a parte hormonal, você trabalhando, você faz esse acompanhamento com, conforme tal o crescimento, como Sim, fazemos? com certeza. Então, se você tem um menino ou uma menina de 7, 8 anos que já tem uma liberação de cheiro, um odor um pouco diferente, Uhum. se ele já tem uns pelinhos já crescendo anormalmente pela idade, um pouco de acne, de cravos. Então, realmente é muito importante a gente ver como está essa alimentação em casa, como que está esses disruptores endócrinos, que a gente chama, que são, no caso, uma coisa muito simples, açúcar e conservantes industrializados, que vai ter uma combinação com no caso, com o estrógeno, e você tem uma influência muito grande em glândulas todas endócrinas, em órgãos sexuais e na pele. Sim. Então, tudo isso é o que você falou. Você tem que ter uma visão do todo, né? Isso é muito interessante. O crescimento, a parte de estímulos que a gente dá, como a doutora aqui falou, a gente tem que estar com a alimentação, é a base de tudo, para mim, para ela, para a cabeça, para estudo, para esportes, tudo isso a gente tem que estar de olho para poder a gente acompanhar adequadamente. A doutora Juliana faz tratamentos tanto em adolescentes como em adultos, mas eu já fui mãe de adolescente que hoje é uma adulta com uma pele extremamente saudável, sendo que ela foi acompanhada desde os 10, 11 anos, que minha filha tinha muito problema de acne. E foi um acompanhamento sem coisas tão radicais, porque foi preventivo. Sim, com Hoje, certeza. hoje a pele dela é uma pele que exige cuidados, mas muito mais suaves. Então, eu acho que essa prevenção evita e você cria adultos que têm menos problemas. A mesma coisa é com relação à parte ortodôntica. Você faz o tratamento do seu paciente com 10, 12 anos, e o que acontece, Ju? Não quer dizer que com 30 você não vai ter que voltar a usar. É um paradigma que
que todo mundo pensa, usei aparelho, não preciso nunca mais usar. E isso é errado. É uma dinâmica, né? É O uma rosto dinâmica. muda. Do mesmo jeito que a pele. Sim. Não é porque ela fez o tratamento em adolescente que depois nunca mais vai fazer. Agora eu tratei, acabou, nunca mais. Não existe isso. Então a gente é uma conscientização que a gente gosta. Isso aqui, esse programa é justamente para a gente orientar os pacientes, os pais, para poderem sempre saber que tem que acompanhar sempre. E com isso você cria o hábito dele mesmo acompanhar. Sim. Uma vez por ano, Uma vez ao ano. né? Fazer uma visita uma vez ao ano ao dermatologista. Isso seria muito interessante. Você sabe que adolescente às vezes não sabe lavar cabelo, Pri? Nossa, incrível. É incrível, né? Então, mas vai, molha e não tem uma higiene tão. Ou então faz assim. Isso! Pronto. Ou então, põe molhado. Então é muito comum uma caspa, e aí aquela criança ou adolescente tem queda, tem coceira. Agora, Eu pego vocês bastante imaginam, isso no meu consultório. é queda de cabelo com essa idade? Não faz sentido. Não faz sentido. E o uso do boné, Ju, é uma coisa que eu tenho. O moleque tem mania de ficar com o boné o dia inteiro. O boné, ele abafa. Então, Uhum, tudo que leva umidade pro cabelo, uhum. nasce um fungo que é na natureza, ele se adapta, ele gosta daquele lugarzinho quente e úmido. Então, o boné estimula esse meio, esse habitat para o fungo. Dormir com o cabelo molhado também. Então, a gente pede para secar o cabelo, lavar 3 minutos esse cabelo, lavar mais ou a raiz. Meteu o dedão, né? Não com a unha, mas pelo menos assim com a polpinha digital, Sim. né? Estimular um bom shampoo. Não tem necessidade de fazer muita hidratação, muita química, até não Eles têm a estimula. natureza a favor Com deles. certeza, com certeza. Então, tem hábitos que a gente vai falar desses, estimular esses bons hábitos, porque às vezes é uma coisa tão simples. E eu gosto da medicina simples. Ela Sim. traz mais resultado, ela tem mais raiz. Sim. Né? Então, a gente tirar as dúvidas, porque, como você mesmo falou, tem tanta desinformação e tanto plano comercial querendo vender tanta coisa, e às vezes a gente realmente tem que ir em oposição a uma rede social de muita informação que não vai estimular um hábito saudável. E que vão falar, nossa, imagina, ela falou isso, por que você está falando isso aqui? Então, é interessante também da gente verificar que tanto na área dela, como na minha, como em outras, a informação é o que fica, tem que ficar enraizado, como todo dia você falando uma gotinha, uma gotinha. Educação é isso, né? Educação é isso. E nós, pais, temos a obrigação, porque nós tivemos os filhos, então nós temos a obrigação de educá-los. E hoje, algumas vezes a gente acaba não tendo tempo para isso, não é nenhuma crítica, Sim. é uma realidade. Uhum. Porque você tem que estar antenado na internet, tem que estar antenado no seu trabalho, você tem que ganhar dinheiro. Os seus filhos hoje, devido à informação, eles te exigem mais, e aí você não tem tempo para levar no dermatologista, não tem tempo para levar no dentista. Aí você fala, tá bom, quanto é? E a frase não é quanto é o que é. O que eu entendi, eu entender. Se você não pode ir com o seu filho, você leve um profissional adequado, que você entenda o que vai fazer com o seu filho. E depois, é claro, você não precisa ficar vigiando o trabalho. Tem que estimular a responsabilidade. Acho que com o adolescente a gente consegue conversar, estimular como é gostoso se ver bem. Sim, sim. Então, isso a longo prazo, estimular uma rotina, que o faz mais A rotina de skincare. Agora que você falou em rotina é uma coisa, porque eu tenho para mim que tem que ter a rotina da escovação de dente, de como passa o fio dental. E aí a rotina do skincare, um adolescente que, tipo, não tem tanto problema, mas ele tem algumas acnes, principalmente quando está no período menstrual, pode vir mais. O que é o básico para uma rotina boa? Muito interessante levar aquela criança dos 9 aos 11 anos, tanto menino como meninas,
para a gente ver, individualizar a necessidade. Então, temos adolescentes, pré-adolescentes, já com uma pele um pouco mais oleosa, ou peles mais sensíveis. Nós temos também alimentações que a gente tem que ver que influenciam. Não tem necessidade da gente lavar o rosto pensando no skincare básico com a sensação de ardência, ressecamento. Isso é muito ruim. Na minha época era o leite de rosa. Ah, E a gente achava que estava fazendo o máximo, né? E Mas até exatamente que, até que o leite de rosas não é ruim, mas hoje as pessoas elas vêm com uma necessidade de tirar através do sabonete a oleosidade, Ai, não é assim. entendendo que a pele dá um rebote. E aí, Certo. o lavar muito a pele, então até adultos levam esse conceito de uma forma muito errada. E Uhum. hoje a gente entende que manter a barreira natural da pele é primordial. Sim. Então a gente tem Um certo grau de hidratação. de hidratação. Então a pele oleosa, ela precisa manter uma hidratação. Sim. A pele seca, você não pode desidratar tanto. Isso é muito interessante porque você tem um conceito de microbiota. O que é isso? Uma proteção natural que tem na pele. Então nós vamos tratar, a gente vai introduzir, a ideia são cremes leves, introduzir uma sequência muito simples, mas que tem que ter, ela já tem que existir, pelo menos um sabonete, um filtro ao ar livre, um filtro solar específico para a pele daquele pré-adolescente e, eventualmente, um creme para um controle de uma acne leve. Então, mas pelo menos para fazer uma higiene, para não deixar formar cravos, que quando começa o sistema dos hormônios agir, você tem uma ação nas glândulas, O né? que eu percebo que com o nosso conhecimento da área, cada um na sua área, que há poucos anos atrás era assim muito radical. Por exemplo, na ortodontia fazia muita força, Uhum. era você não conseguia, o dia que você apertava o aparelho era aquele que você não conseguia comer, do mesmo jeito da pele. Sim. Era muito tipo, faz esfregão, pega aquela bucha. E era assim que se tratava. E o que eu percebo hoje na nossa conversa aqui me chamou essa atenção, que a gente tem tudo é muito mais leve, É. só que mais cedo, Sim, respeitando mais, né? E respeitando cada mais. pessoa tem a sua necessidade. Agora, aquele adolescente que tem uma acne, que você faz uma estratégia, ela não tem resolução, 2, 3 meses ela não resolve, estimula a limpeza de pele. Hum. Tem pessoas que fazem uma limpeza de pele mais agressiva, mas isso não é importante, não precisa. E é legal de fazer limpeza de pele na adolescência, E isso, mas mesmo com aquela individual. produção. Sim, precisa. Nada tira o cravo. Uhum. Então, o creme, ele vai fazer a prevenção para não dar a espinha. Mas Ah, sim. quando tem aquele sebinho aprisionado, então isso tem que fazer uma remoção externa até para ter uma absorção melhor dos cremes. Ah, certo, correto. Então, nós temos crianças, pré-adolescentes que têm uma acne leve e que ela vai bem, 2, 3 meses, mas você tem uma grande mudança. Você tem aquela criança que tem um estirão e você tem uma mudança hormonal muito grande. Então, você tem uma ação hormonal agindo nas glândulas endócrinas e, por consecutivo, na pele. Então, ela vai ter uma mudança daquele creme que foi para uma pele leve, que depois deixou de ser de agir completamente, e a gente tem que mudar a estratégia. E hoje a gente vive um momento de prevenção. Então, se você não tratar, o que acontece? Você tem cicatriz. E é muito difícil, Pri, tratar cicatriz. Não Tem que fazer nem laser, mas não é. é mais complicado. São anos que a gente tem que tratar, tem vários tratamentos. Hoje a gente vive uma era de bons tratamentos, mas se você não tiver que usar, é melhor, né? Sim. Assim como você previne a cirurgia ortognática, quando você age no estirão, não é? É Na sua verdade. área. Então é fantástico quando a gente consegue intervir e tratar e curar a acne. A gente tem
muito tratamento hoje. Que você consegue fazer Sim, sem com ser uma certeza. coisa tão pesada. Sim, com certeza. Eu sempre falo, Priscila, como ortodontista, nunca gostei do tratamento que você coloca um aparelho na criança dos 8 e tira aos 18. Uhum, Eu acho que existem fases de tratamento. Se você acompanha a criança, como você está falando também, uhum. de 9 anos, que Priscila, nem pensava em levar a criança, a não ser que tivesse algum problema, na dermatologista. Mas olha a importância de você levar para ela até te orientar. Olha, não tem nada, mas é legal esse sabonete, esse shampoo, porque é diferente. Hoje no mercado tem tanta informação que você não Você sabe. fica até perdido. Você fica perdido. Qual é? A gente mesmo, o cabelo loiro, o cabelo grisalho. Sim, Qual é? Tem o shampoo para tudo hoje, com certeza. que é adequado para você, que aí não vai te deixar com o cabelo ressecado, não vai te fazer bem. E a mesma coisa que a gente fala, se você pega o estirão, daí o acompanhamento quando a criança passa para a adolescência que está com aquele estirão, a Uhum, gente consegue prevenir problemas maiores, sim. uma cirurgia, uma cicatriz, alguma Uhum, coisa assim que a gente não consegue depois, fica limitado. uhum. Não que você não vá ter o cuidado, mas você vai ter mais custo, vai ser mais difícil. E o adolescente, ele não é fácil, ele é mais preguiçoso, você tem que ficar no pé, daí é onde entra o trabalho árduo dos pais É, de ficar pegando no pé sim. deles. Vai escovar dente, passou o fio dental, É a passou o rotina, né? filtro, a É a rotina. rotina. E que tem, porque eles vão lembrar disso depois, quando forem adultos, Sim. e até agradecer. Sim, com certeza, com Com certeza. certeza. E você sabe que é uma coisa muito interessante na adolescência, quando tem um estirão, são as estrias. Eu A ia perguntar alimentação, isso. a gente entende a estria como se fosse um colágeno mais duro. Uhum. Isso por conta do alto consumo, principalmente do açúcar. O açúcar faz um processo que chama glicação. A gente compara, sabe como se fosse uma maçã do amor? Que ela tem aquela capa dura por fora. Sei. Então, ela faz isso no colágeno. E aí a criança vai crescer, tem o colágeno mais duro e forma estria como se fosse uma cicatriz. Sim. Né? Ela não deixa de ser uma cicatriz porque realmente aquele colágeno está mais duro. E quando a gente entra com uma alimentação, com cuidado alimentar e faz uma exploração individual, como está aquela alimentação, se ela tem muito conservante, muito rico em açúcar, que hoje é bem comum, você realmente cuida um pouco melhor desse colágeno. Sim. Então, uma vez instalou a estria, realmente só tecnologia, só laser vai tratar. Uhum. Mas essa orientação a gente está vendo mais os pré-adolescentes e adolescentes com mais estria do que há um tempo atrás. E isso, a alimentação, ela é muito, muito forte. Então, ter esse cuidado, e o cuidado passa pela mãe, né, Pri? Sim. Né? Então, assim, a mãe é a nossa, a nossa fonte de amor, né? Sim. A educação todo dia, a Não orientação. é fácil. Não é, mas é o nosso papel. Não é fácil, mas é prazeroso. Sim. Eu que já tenho filhas adultas, Sim. eu tenho o prazer do que eu criei. Claro que hoje a minha filha vai criar a filha dela muito melhor com essas informações, sabendo usar, você tem que saber usar as informações. Daí que você tem que pegar bons profissionais adequados, que você vai confiar e que eles vão te dar um direcionamento. Claro que hoje a gente tem a ideia do açúcar muito mais certa do que não é bom, mas isso não quer dizer que você nunca vai comer um doce, mas não exagerado. Sim, Como não, é? sem exagero. Sem exagero, um docinho todo mundo gosta, Sim. quem não? Até a gente precisa. Sim. Mas eu acho importante você ver todas essas coisas como são linkadas. É linkado ela comigo, com a alimentação, com o crescimento. Uhum. Ou seja, nós temos que pegar tudo isso e tentar. Não é fácil, Uhum. mas tentar com isso colocar tudo numa sacola e ir tirando e tratando adequadamente. Preventivo não é tratamento. Então fica muito mais Muito fácil. mais fácil. E no final da jornada, entender que o papel dos pais
é fazer o que pode e o conhecimento liberta, né? Sim, Então, se a sim. gente, como é mais fácil a gente agir na prevenção, realmente discutindo a fundo com bons profissionais, no final da jornada fala, fiz o que pude e deu certo. É isso Né? aí. Isso é libertador, né? É muito, É muito importante legal. também. Você fez porque você quer dar para o seu filho a melhor educação, você procura bons colégios, Sim. você quer dar a sua melhor saúde, ou então você procura bons médicos, melhor alimentação, você procura o que comprar, o que fazer, como ensinar. Uhum. Mas é um trabalho árduo, a gente sabe, por isso que nós estamos aqui para fazer esse papel de te ajudar. Nossa, minha filha realmente, vai entrar nesse pico. Deixa eu ver como está a alimentação dela. Não é seguir uma nutricionista que tenha que ser só aquilo, não é nada radical. Não, não precisa. Não é seguir uma dermatologista que tem que passar o creme que se não passou, morreu. Não é isso. Não é não escover dente hoje na hora do almoço, para escolher o ver mais tarde. Não é isso. Mas é da gente fazer que sejam hábitos adquiridos, um esporte, Uhum. Consistência, né? consistência, Consistência simples para criar raízes. justamente. Não precisa ser complicado, a gente tem que realmente ajudar a descomplicar o mundo, não precisa ser É, descomplicado, mas é essencial o tripé. Eu falo assim, o sono, a alimentação, como é que está esse lado emocional. sim. Então, a gente realmente não é só, quando vai numa consulta dermatológica, lógico, a gente vai ver pele, cabelo e unha, as Você vai pinças, ver sua área. enfim, mas realmente saber como está. Sono, alimentação, a parte emocional, isso é muito importante. Uma parte que você falou agora, que pega tanto em você como em mim, eu nunca vi tanto como nós falamos aqui fora, uma epidemia, inclusive de adolescentes que fazem apertamento. Sim, Então, você vê, esse apertamento vai ter desgaste nos dentes, vai ter problema de dor de cabeça, vai ter. E você não sabe por quê. Por quê? Porque eles estão ficando até 2 horas da manhã no computador, sim. eles estão muito excitados, acorda de madrugada, fica vendo TikTok É. ou Insta, sei lá. E com isso, é, você já tentou passar, verificar quanto tempo você, pai, passa no Insta, que você fica só girando o dedinho? É absurdo. Se você prestar atenção, que quando você olhou, passou 1 hora você está ali no Sim, celular. sim. E a gente que é adulto, É. porque Agora, você... para criança, imagina, você tem um robô, uma inteligência artificial contra uma mente pré-adolescente. Então, tem um filme, Bri, que é fantástico, chama Dilema da Rede. Eu Uhum. assisti com o meu pré-adolescente, que vai fazer 15 anos. E é muito interessante quando a gente entende a mente dos programadores e eles já estudaram a nossa psicologia. Eles pegam as nossas vulnerabilidades bem antes. Sim, e que Então, louco isso. muito. Então, a gente realmente entender, conversar. Meus filhos gostam muito dessa parte de neurociência. Então, assim, são questões Conversa, né? filosóficas, né? É, Então, entender que as liberações hormonais de dopamina, aquilo é um vício. é O um vício. robô quer que ele tenha o vício da nossa cabeça. Então, de ficar ali muito tempo, aquilo tem um grande prejuízo no sono. E aquilo é um tripé. Né? Uma perninha do banco vai cair. A alimentação, consumo de superprodutos, fica consumindo, consumindo Não tem a skincare, rotina. e de tudo. A pessoa, ela tem, é muito comum hoje, uma criança, né, 12 a 15 anos, eles vão no consultório com vários cremes, achando que é aquilo, e prevenção de envelhecimento aos 15, como é isso? Não existe. Isso é uma abreviação da infância. Isso, como pai, como mãe, a gente deve orientar, deve ter um Sim. cuidado, um estímulo de beleza natural, não levar aquela criança a tantas mudanças que o mundo acha que tem que ser. Então, estimular, fazer unha muito cedo, tingir cabelo, fazer hidratação. Para quê? Vai brincar.
Não Sim. precisa É prever. verdade, é verdade. Olha, gente, o papo está muito gostoso. Se deixar, nós vamos ficar aqui até no outro dia. Mas eu acho que com isso nós damos até dicas de filme e com isso a gente consegue ajudar vocês, pais, a cuidarem com tanto amor, que é o que a gente tem pelos nossos filhos, de maneira mais saudável e mais suave para vocês. Porque vocês entendendo fica mais fácil para vocês lidarem com a situação. A gente está aqui com esse intuito de orientá-los. Eu quero agradecer a presença Ah, um da prazer, é um doutora prazer Juliana, também. que é uma querida de tantos anos, cuidou das minhas filhas, cuida até hoje, e com certeza elas estão muito bem cuidadas, porque a gente procura bons profissionais, e tudo isso que nós conversamos aqui é o que nós, na nossa casa, tentamos colocar em prática. Sim. Então, um prazer, quero te Obrigada, agradecer. obrigada, amor, obrigada, Um adorei. grande beijo, um abraço a todos e até o nosso próximo bloco.